O relatório de projeções fiscais do Tesouro Nacional emitiu um alerta para uma dívida no país acima de 80% do produto interno bruto, caso a PEC fura-teto seja aprovada e entre em vigor. De acordo com o órgão, o texto pode gerar uma despesa extra de 193 bilhões e 700 milhões de reais em 2023. Essa PEC deverá ser votada na Câmara dos Deputados na terça-feira. E sobre as perspectivas econômicas para o ano que vem, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor da ESPM e titular do Departamento de Economia e Pós-Graduação em Administração da PUC, Leonardo Trevisan. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos escutam. Bom, professor, quero começar, lógico, abordando com o senhor essa PEC da transição, apelidada de PEC fura-teto. Ela tem esse apelo assistencialista de manter os R$600 para o Bolsa Família, mais 150 para a criança, enfim. Só que o rompimento do teto de gastos neste valor que ela sugere, a longo prazo ou a médio prazo, o que representa para o brasileiro, para a pessoa mesmo? Olha, você tocou no ponto central. O que é que significa para cada brasileiro, né? Primeiro, nós precisamos entender os valores, né? Números são coisa muito chata, mas a gente precisa entender um pouquinho dos valores. Se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que é os 168 bilhões anunciados, 145 eram aqueles iniciais anunciados. Desculpe, desses 145, o auxílio emergencial, os tais R$600, tem uma costa muito larga, porque desses 145 bilhões, o auxílio emergencial fica só com 70 bilhões, com a metade. O resto tapa uma série de buracos orçamentários que o governo não cumpriu. Eu vou dar um exemplo assim, bem concreto. Por exemplo, farmácia popular fica com 1,2 bi. O reajuste do salário mínimo fica com 6,4 bi. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, 4,2 bi. A própria fila do SUS, uma coisa super necessária, mas que não estava sendo atendida, fica com 8,5 bi. E temos outros. Então, para citar esses. Então, na prática, o que se está fazendo é tapando um buraco que não foi feito antes, não foi cumprido antes, com essa verba extra. Isto terá consequências. Isso tudo é colocado nas costas dos R$600, dos R$150 por criança. Não é bem assim. Fora de tudo isso, nós temos a questão central, que além dos 145, foi a 168. Onde nós temos 23 bilhões, de novo, para as emendas orçamentárias, o famoso orçamento secreto, que agora está tentando deixar de ser um pouco secreto, mas está sendo negociado nessa linha. É exatamente por isso que a tua pergunta tem sentido. Neste quadro, o que é que isso vai acontecer para cada brasileiro? O que na prática vai ocorrer, nós vamos tapar esses buracos, mas nós vamos gastar mais do que temos de receita. Como qualquer dona de casa sabe, essa conta chega e, quando ela chega, ela provoca mais despesas com juros mais altos. Ela provoca uma situação em que nós temos que pagar aquilo que devia ter sido feito antes. Ô professor, e esse tipo de dado tem sido levado aos parlamentares? Os deputados têm ciência disso, que vai ser votado, que já foi votado, né, que agora está nas mãos da Câmara dos Deputados, mas que já passou pelo Senado. Os parlamentares têm tido essa preocupação com os números? Olha, meu caro, havia uma constatação muito antiga, não é? Melhor a gente nem mencionar o autor, não é? Que dizia que na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, havia de tudo. Tudo nós podíamos encontrar lá, menos bobo. Não é? Todos eles sabem perfeitamente o que estão votando e por que estão votando. Não é? Então não adianta nós olharmos, porque os números da aprovação da mera questão, a última aprovação desta de anteontem, né? Aquela aprovação de tentar deixar o orçamento um pouco menos secreto. Ele teve o apoio de 344 deputados. Um apoio suficiente para fazer qualquer mudança de emenda constitucional. Os deputados sabem sim o que estão votando e sabem perfeitamente por que estão votando desse modo. Né? As emendas orçamentárias, elas traduzem um orçamento impositivo. O que isso aí quer dizer? Na prática, significa que o legislativo
avançou para aquilo que eram decisões do executivo. Isso não começou agora, não. Isso começou lá atrás, dentro do governo Dilma, por várias razões. Esse processo é um processo em que nós estamos mexendo naquela ordem, na harmonia dos poderes. Isso não vai dar bom resultado. Você tem toda a razão na tua pergunta. Eles sabem o que estão votando? Sabem sim. Professor, a pergunta agora é de Fernando Capeça. Bom dia, professor. Minha pergunta é a seguinte: está sendo apontada alguma fonte de custeio para essa gastança? Nós estamos falando de 70 bilhões, que é um programa de transferência de renda. O resto é gastança pura. Então, se está apontada alguma fonte para isso, se o governo pretende cortar despesas para fazer jus a isso, e qual seria a consequência, não havendo elevação de carga tributária, que não dá mais, o país já está superlotado de tributos, vai ter que ser emitido papel moeda, isso vai gerar inflação, vai corroer o dinheiro que eles vão receber do auxílio emergencial. Qual a consequência geral do aumento do percentual da dívida em relação ao PIB brasileiro? Olha, essa pergunta é a pergunta, né? Quando é que a conta vai chegar e quem é que vai pagar essa conta? É essa a tua pergunta. Né? E ela tem toda a razão de ser. Quando nós olhamos, por exemplo, para a questão, primeiro de tudo, né, nós estamos dando, as pessoas estão enganadas quanto a isso, nós estamos dando um salto no escuro. Por quê? O que acontece é que o novo governo, o governo que toma posse dia 1º de janeiro, ele ainda não disse qual é a sua regra fiscal. Ele tem até agosto para fazer isso, na ordem constitucional normal. Então nós não sabemos como é que o governo vai se comportar quanto à receita orçamentária. A questão central, por exemplo, né, o Mansueto de Almeida, um técnico absolutamente reconhecido, hoje fora do governo, trabalhando num banco, mas um técnico bastante reconhecido, ele disse a mesma coisa que você. Né? Ele disse, olha, do jeito que está, vai ter que subir imposto. Ou então emitir papel. Se você emite papel, é como qualquer pessoa que bate na porta do banco meio desesperado. O banco olha para aquela situação e diz, vou cobrar mais juro. É disso que nós estamos falando. Quando nós cobramos mais juro, qual é o resultado de cobrar mais juro? É o fim da sua pergunta, quem é que vai pagar essa conta? Quando você cobra mais juro, para poder honrar o título que você precisou pôr no mercado, em outras palavras, pegar dinheiro emprestado dos bancos que cobram mais caro porque o governo está em risco, quando nós chegamos nessa situação, o juro sobe. Quando o juro sobe, a atividade econômica para. Isso significa menos emprego e menos salário. Então, na prática, quando a gente olha para essa situação, a gente tem uma ideia de que nós estamos lidando só com aqueles que precisam mais. Sim, o auxílio emergencial é isto, mas não é só isso. Quando a conta chegar, de fato, aqueles que precisam mais, aqueles que têm menos elementos, menos força para lidar com o aumento inflacionário, vão se preocupar. Quando você emite títulos, quando você emite dinheiro para poder pagar o que você gasta além das contas, isso sobe o juro para o desenvolvimento econômico e a consequência direta disso é mais inflação. Na prática, nós vamos ter o povo sofrendo mais e custando muito mais caro para ele. Então, essa PEC pode ser chamada, então, de uma bomba relógio, que vai corroer o poder aquisitivo da classe menos favorecida? Essa é a consequência final? Veja bem, o problema está na dose, como qualquer diferença entre o remédio e o veneno. O problema está na dose. O mercado financeiro precificou isso de uma forma muito racional. Por quê? Até 100 bilhões de reais, aproximadamente, isso ficaria numa relação dívida-PIB suportável. Porque nós teríamos, inclusive, nós estamos tendo agora, nesse momento, o próximo orçamento, uma subestimação de receita, por várias razões. E não é aqui a razão de explicar. Mas o fato é que, subestimado as receitas, nós temos uma margem para esse gasto. Essa margem vai aproximadamente, Fernando, até uns 100 bilhões. Daí em diante, nós estamos entrando num terreno, nós estamos pisando em areia movediça, nós estamos tendo um terreno perigoso. Esse é o ponto. É a dose entre o remédio e o veneno. É preciso fazer ajuda? Sem dúvida nenhuma. Até que ponto? 2. Quem é que está lucrando com o que vai além disso? É aquela célebre pergunta do Sherlock Holmes. Quem é que ganha com a morte do Moro?
na prática, esses restantes, quando você olha para isso, se tapou um buraco não feito, e os deputados e senadores perceberam a oportunidade de remontar o orçamento impositivo, em que eles colocam emendas orçamentárias diretas para os deputados agirem sem o aval do executivo. É disso que nós estamos falando. Sem vigilância. Dinheiro gasto sem vigilância nunca é muito bom. Professor, além dessa PEC fura-teto, eu quero a opinião do senhor, eu quero uma análise do senhor sobre o que está por vir com o novo governo eleito. A gente viu aí o ministro da Fazenda vai ser Fernando Haddad. Lula já disse que não pretende mais privatizar mais nenhuma empresa, nenhuma estatal. Então, eu gostaria de saber do senhor a sua análise de como que o mercado vai reagir diante desse novo cenário. Olha, primeiro de tudo, quando nós olhamos para essa situação no mercado, nós temos, para os novos ministros e tudo mais, nós temos que olhar que a figura, o Brasil é sempre assim, né? Ele personifica. A figura do ministro da Economia, o Fernando Haddad, é uma figura que o mercado, para usar a expressão que o mercado gosta, já estava precificado. Né? Ele tinha mais ou menos uma noção exata sobre ele, ele deu declarações que não são diferentes daquilo que ele dizia antes. Se nós olharmos o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, ele foi um prefeito austero. Ele entregou a prefeitura sem romper isso da relação entre gasto, entre receita e despesa. Ele conseguirá fazer isso no governo federal? Este é o ponto. Quando nós olhamos para essa situação, ele faz uma promessa de que terá que misturar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Ótimo. A questão central é qual é o projeto do governo para tocar, qual é o projeto do governo para a ordem econômica do país. Este é o ponto. Professor Leonardo Trevisan, mais uma vez, obrigada pela entrevista. O senhor estava falando? Desculpa, pode concluir. Não, eu queria só mencionar uma coisa para você, porque, de fato, quando nós olhamos para isso, eu penso uma situação muito simples. Como é que nós vamos devolver poder para a indústria brasileira? Só isso. Primeiro ponto. Quando nós olhamos para a indústria brasileira, os cálculos agora apontados pelo SESEX mostram que a importação, o déficit de importação de produtos da indústria brasileira saltou para 47 bilhões. O que isso quer dizer? Nós não estamos fabricando aqui, nós compramos lá fora e, quando muito, montamos aqui dentro. Isso não gera emprego de qualidade. O que será feito sobre isso? Primeira pergunta para a gente tentar ver como é que será o futuro dos brasileiros.